Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ele retorna da guerra e encontra sua filha em um chiqueiro. Sua reação choca a nação. Uma leve nevasca caía sobre as planícies do Missouri naquela manhã, em um silêncio quase sagrado. A paisagem estava congelada, como se suspensa no tempo, coberta por um véu branco que suavizava as formas das colinas, apagava rastros e abafava o menor som. Os campos dormiam, as árvores nuas estendiam seus braços gelados em direção a um céu baixo e cinzento. Ao longe, um velho ônibus militar bege, desgastado pelos quilômetros, ronronava no frio. Reduziu a marcha até Ranger antes de parar à beira de uma estrada de terra meio congelada. Não havia placa nem posto de gasolina, apenas uma caixa de correio amassada e um velho poste de energia inclinado. A porta do ônibus se abriu com um suspiro. Um único homem desceu. William Carter. Ele ainda vestia o uniforme. Uma mochila militar puída pendurada no ombro, as botas pesadas cobertas de lama congelada, o casaco surrado abotoado até a gola. Seu rosto estava seco, marcado pelo cansaço, pela guerra e pelo peso das lembranças. O cap do exército americano protegia seus olhos, que brilhavam com uma luz estranha, uma mistura de esperança, medo, alívio e tensão. Ele ficou ali por um momento, imóvel na neve, olhando para a casa no final do caminho. Uma velha casa de fazenda com persianas caídas, tinta descascada e paredes de madeira desgastadas pelos invernos e verões passados. Sua casa de infância. O lugar que ele reconstruiu para sua família com as próprias mãos, tábua por tábua, depois de deixar as trincheiras do Oriente Médio, onde ele lamentou Amanda, sua esposa, após aquele acidente de carro estúpido e cruel, para onde ele prometeu à filha, Emily, que voltaria, para sempre. Ele respirou fundo e começou a andar. Seus passos rangiam na neve. Cada metro o aproximava do que ele esperava ser um retorno à vida normal. Cada passo carregava consigo uma expectativa, a risada de Emily ao abrir a porta, sua voz chamando papai, ao correr para os braços dele. O cheiro de chocolate quente na cozinha, talvez até uma árvore de Natal montada na sala, se ele tivesse sorte. Mas assim que pisou os degraus da antiga casa da família, um arrepio de alarme percorreu sua espinha. Era como se a madeira sob suas botas tivesse mudado de textura, como se ele pudesse sentir algo sobrenatural em suas fibras. O silêncio não era tranquilo, era vazio, monótono, hostil. Ele estendeu a mão para a maçaneta, a tinta descascando, mas não precisou forçar. A porta da frente estava entreaberta. William empurrou devagar, cautelosamente, como se estivesse entrando em uma área abandonada. Um rangido metálico escapou das dobradiças cansadas. O que ele viu lhe deu mais frio do que neve. O interior da casa parecia ter sido congelado no tempo, ou abandonado sem cerimônia. Um frio cortante pairava sobre o lugar, como se nenhum calor humano tivesse penetrado aquelas paredes por semanas. Teias de aranha se estendiam como cortinas abandonadas nos cantos do teto. Uma fina camada de poeira cinza cobria os móveis, as prateleiras, as molduras, até mesmo aquele onde ele posara com Amanda e Emily em um piquenique de verão. 3 anos antes. A lareira estava vazia. A lenha na cesta parecia mofada. A geladeira zumbia levemente, mas não havia sinal de vida. Não há sapatos de adolescente perto do capacho. Nenhum casaco no cabide. Nenhuma mochila escolar jogada descuidadamente na entrada. E acima de tudo, nada de desenhos grudados na geladeira, aqueles que Emily fazia para ele toda vez que voltava de uma missão, com aquelas palavras desajeitadas. Meu herói, pai. Ele sentiu um nó na garganta. Emily? Ele chamou mais alto, com a voz estrangulada. É o papai. Cheguei. Silêncio. Nem mesmo o eco de suas palavras. Apenas o murmúrio do vento através de uma janela mal fechada. Então seus instintos assumiram o controle. Ele largou a bolsa no chão e correu em direção à escada. Suas botas ressoaram nos degraus de madeira. Ele subiu 2 degraus de cada vez, cada degrau mais pesado que o anterior. O quarto da Emily. Ele abriu a porta com um gesto. Vazia. A cama muito desarrumada, os lençóis amassados, o colchão nu. As paredes, antes decoradas com posteriores de animais e constelações, estavam vazias. As gavetas estão abertas, como se tivessem sido remexidas às pressas. Nada mais de roupas. Nada mais de bichos de pelúcia. O chão estava coberto por uma camada de poeira, como se ninguém tivesse pisado nele há meses. Ele correu para o banheiro. Nada. Depois para o quarto de hóspedes. Nada. Para o porão. Nada. Ele desceu as escadas correndo, os pés batendo na escada como trovões. Abriu os armários da cozinha, um por um, como se abrisse caixões, nervoso, desesperado. Vide.
nem uma lata de comida, nem um prato sujo, nem uma migalha de vida. Ele deu um passo para trás, apoiando as mãos no balcão, ofegante. Onde ela estava? Foi então no silêncio congelado que ele ouviu um ruído surdo, distante, quase sufocante. Um grunhido ou um gemido. Depois um segundo. Vindo de fora. Seu coração disparou. Ele correu para fora sem pegar o casaco, ignorando o frio que o açoitava. A neve caía com mais força, varrendo a paisagem como um véu ofuscante. Ele correu em direção ao fundo do quintal, contornando o celeiro, sua respiração criando grandes rastros de névoa. E ali, aos pés do velho chiqueiro de madeira carcomido por cupins, ele parou abruptamente. O barulho vinha dali. Um hálito animal e um suspiro humano. Ele colocou a mão na maçaneta do velho chiqueiro. O metal, gelado e coberto de ferrugem, rangeu sob seus dedos. Por um segundo, ele hesitou. Seu coração batia tão forte que latejava nas têmporas. O cheiro de mofo e urina já subia pelas rachaduras nas tábuas. Então, com um movimento brusco, ele empurrou a porta. Um hálito quente, nauseante e ácido o assaltou imediatamente. Uma mistura de palha podre, excremento animal, madeira molhada e algo mais. Um cheiro humano. Miséria, suor, medo. Um cheiro que ele conhecia bem, tendo sentido em refugiados em zonas de guerra. Mas ele nunca, jamais imaginaria sentir aquele cheiro ali, em casa. Lá dentro, a luz era cinzenta, fraca, filtrando-se por uma clarabóia. Poeira pairava no ar como fantasmas suspensos. Ele deu um passo à frente, o chão estalando sob suas botas, poças de lama misturadas com resíduos de urina de porco respingando em suas calças. E foi aí que ele a viu, Emília. Deitado em uma velha esteira de palha suja, encolhido contra a parede do fundo como um animal ferido. Ela mal se mexia. Um moletom velho e largo escorregava do seu ombro. Sua calça jeans estava rasgada no joelho. Suas pernas estavam finas, cobertas de sujeira, seus braços salpicados de hematomas roxos. Seu rosto, Deus! Seu olho esquerdo estava inchado, mal aberto, e seu lábio inferior estava rachado e rachado, com marcas de um golpe. Seu rosto estava cinzento de sujeira, o cabelo emaranhado e grudado na testa. Um pedaço de pão seco jazia ao seu lado, roído por ratos. Ao seu redor, algumas latas vazias, algumas ainda abertas, enferrujadas. Em um canto, um porco velho cochilava, deitado indiferentemente sobre uma pilha de lixo. Mas o que partiu o coração de William foram seus olhos. Quando ela lentamente levantou a cabeça para encará-lo, seu olhar não expressava surpresa nem pânico, mas resignação. Como se em sua mente ela tivesse se preparado para morrer ali, e mais um homem entrando naquele chiqueiro só pudesse ser um sonho, ou mais um fantasma. Então seus olhares se encontraram. E lentamente, muito lentamente, uma pequena faísca surgiu nos dele. Uma chama. Uma pergunta. Ela mal abriu a boca. Sua voz estava rouca, entrecortada. Pai. William parou de repente. Prendeu a respiração. Cambaleou como se tivesse levado um tiro no peito. Ele caiu de joelhos na lama sem pensar. Suas mãos tremiam. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ele as conteve. Ainda não. Agora não. E meu bebê, meu Deus, o que fizeram com você? Sua voz falhou. Era um sussurro, quase uma prece. Ele abriu os braços lentamente como quem estende uma oferenda, como quem se aproxima de um animal assustado. Não ousou dar mais um passo. Não queria assustá-lo. Mas ela se moveu. Soltou um pequeno gemido e, apesar da dor evidente, rastejou até o lado dele. Jogou-se contra o peito dele com toda a energia que lhe restava. E então o mundo inteiro desabou ao redor deles. Ele a abraçou com força. Forte demais. Ele conseguia sentir os ossos dela através do moletom. Ela tremia como uma folha. Estava com frio. Estava com fome. Estava com medo. E agora ela chorava, soluços altos e entrecortados contra o peito dele, o rosto enterrado no casaco militar dele. Você está aqui. Você está aqui. Você está de volta. Ela repetia várias vezes como um mantra. E William, quebrado, embalou-a em silêncio, naquele chiqueiro imundo, em meio a excrementos, lama e memórias perdidas. Seu uniforme de soldado estava encharcado de lágrimas e sujeira, mas ele não se importou. Ele se manteve firme na guerra. Mas ali, neste celeiro, ele estava desmoronando por dentro. Eles ficaram ali no chão por um longo tempo. Duas almas feridas. Um pai que lutou pela paz nos confins da terra. E uma menina que lutou para sobreviver, sozinha, a poucos metros de sua casa. Unidos novamente. Através da dor. E através do amor. O que William descobriu em seguida gelou seu sangue com uma frieza muito mais cruel do que a neve que continuava caindo lá fora.
Quando ele finalmente conseguiu aquecer Emily enrolada num cobertor limpo, no sofá perto de uma lareira que ele acendeu trêmulo, ela falou pouco, mas seus silêncios eram mais eloquentes que 1000 gritos. E cada fragmento que ela deixava escapar abria uma nova ferida no coração do pai. Ele rapidamente percebeu que tudo que ele pensava ser seguro havia desmoronado em sua ausência. Antes de partir em missão, ele tinha tudo pronto. Abasteceu o freezer, pagou as contas adiantadas, providenciou o atendimento médico de Emily, contatou a escola dela, estabeleceu uma rotina clara e confiou a filha a alguém em quem confiava, sua cunhada Karen McNeil. A irmã de Amanda, Karen, chorou no funeral. Ela prometeu, de coração, proteger Emily como se ela fosse sua própria filha. Ela até postou uma foto sua com Emily no Facebook com a legenda: "Ela não está sozinha enquanto eu estiver aqui." Mas essa promessa durou apenas 3 meses. 3 meses. Então, um homem entrou na vida de Karen. Um vendedor de sorriso fácil e sonhos de sol. Ele a atraiu para longe, para a Califórnia, vendendo-lhe a promessa de uma nova vida. E ela foi embora. Sem dizer uma palavra. Sem avisar. Sem deixar endereço. Ela saiu de casa, deixou as chaves, deixou Emily. Como se uma menina de 13 anos pudesse sobreviver sozinha, em campo aberto, no meio do inverno. William não conseguia acreditar. Vasculhou a caixa de correio, contas fechadas, pilhas de cartas da escola, cartas não lidas do serviço social. Ligou para a escola. Ninguém havia relatado a ausência prolongada de Emily, pensando que ela havia se mudado. O sistema havia classificado o arquivo dela como transferência familiar. Os serviços sociais sobrecarregados nunca vieram verificar. Os vizinhos viram a luz se apagar e a casa adormecer. Nenhum deles suspeitava que ainda havia uma criança morando ali. Ninguém se importava com ela. Pessoa. Emily, por outro lado, não tinha contado nada a ninguém. Ela estava assustada. Medo de ser colocada em um orfanato. Medo de ser mandada para longe. Medo de nunca mais ver o pai. Então ela aprendeu a sobreviver. Nos primeiros dias, ela dormiu no quarto, alimentando-se das sobras do congelador. Depois, a eletricidade acabou. Não havia mais luz. Não havia mais aquecimento. Depois, a água. Ela estava com fome. Terrivelmente faminta. Ela começou a roubar ovos dos galinheiros vizinhos. Vasculhou as latas de lixo do pequeno posto de gasolina a 2 quilômetros de distância, escondendo-se entre as sombras. Bebeu água da chuva, às vezes água dos bebedouros. E quando ficava muito frio, ela dormia no chiqueiro, aconchegada no corpo quente de um porco velho. Ela lhe dera um nome, Capitão. Ela havia costurado um cobertor com roupas velhas. Improvisaram um abajur com uma vela e um jarro. Lia, à luz bruxuleante, um livro antigo que sua mãe lhe dera, A Ilha do Tesouro. Mas o pior não era a fome, nem o frio. Era solitário. Ela havia arriscado uma caixa no calendário, a cada dia, com giz na parede do chiqueiro. Uma frase para cada manhã, uma linha para cada noite. E todos os dias ela sussurrava a mesma coisa, com a testa encostada na tábua de madeira. Papai vai voltar. Ele me prometeu. Ela nunca deixou de acreditar nisso. Nem por um dia sequer. Mesmo quando ela não conseguia mais sentir os dedos. Mesmo quando seus ossos doíam durante a noite. Mesmo quando as lágrimas congelaram em suas bochechas. Porque era tudo o que ela tinha. Ter esperança. O pensamento de que seu pai viria. Que ele, pelo menos, nunca o abandonaria. E ele voltou. Ao ouvi-lo, William sentiu-se morrendo por dentro. Ele queria gritar, quebrar todos os móveis da casa, bater em alguma coisa. Mas ele só conseguia ouvi-la. E abraçá-la. De novo. Sempre. Ele acariciou gentilmente seus cabelos emaranhados e jurou a ela, com a voz trêmula, mas firme: "Nunca mais. Está me ouvindo, Emily? Você nunca mais estará sozinha." E pela primeira vez ela achou que podia acreditar. Muitos na cidade esperavam uma reação explosiva. Afinal, William Reis era um veterano, um homem de ação, um soldado que retornará de 3 missões condecorado por bravura. Achavam que ele prestaria queixa. Levaria Karen ao tribunal. Acusaria a escola de negligência. Ele desabafaria, bateria, gritaria. Mas William fez algo mais. Algo que ninguém poderia ter previsto. Uma semana depois de encontrar Emily no chiqueiro, ele convocou a imprensa local, autoridades do distrito escolar, assistentes sociais do condado e funcionários da prefeitura. Até o xerife foi convidado a comparecer. Ele enviou apenas um delegado, envergonhado demais para comparecer pessoalmente. Os vizinhos também estavam lá, curiosos, desconfortáveis. Alguns olhavam para baixo. Outros cochichavam entre si. William reuniu todos eles no pátio congelado, em frente ao velho chiqueiro. Não falou com eles de um púlpito. Não subiu em uma plataforma.
Ficou parado na lama com as botas do exército ainda cobertas de neve derretida, a filha aconchegada contra ele, agora limpa, envolta num casaco grande demais para ela. Ele lentamente levantou uma foto impressa em papelão rígido. Uma foto de Emily tirada 6 dias antes. Seu rosto inchado, a palha mofada, o frio visível na névoa de sua respiração. Seu olhar, ao mesmo tempo assustado e cheio de frágil esperança. Um arrepio percorreu a multidão. Então, com uma voz profunda, William falou: "Fui defender meu país. Fui proteger outras crianças em outras terras, contra inimigos que eu não conhecia." Ele fez uma pausa e olhou para os rostos à sua frente. "Mas minha filha, ela foi esquecida aqui, em casa, por você, não por terroristas, não pela guerra, pela indiferença." Ele apontou para o chiqueiro com a voz um pouco embargada. "Ela dormiu lá, por 2 meses, a 300 metros das suas casas aquecidas. Você a viu desaparecer, e não disse nada. A escola não ligou, os serviços sociais não verificaram. Nenhum vizinho se perguntou por que uma garotinha nunca mais saía. O silêncio era total. Podíamos ouvir os corvos cantando ao longe, o vento balançando os galhos." William se endireitou. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos brilhavam com uma raiva contida. "E sou agradecida pelos meus serviços. Sou condecorada. Sou aplaudida. Mas hoje eu lhe faço a mesma pergunta. Onde você estava enquanto minha filha comia sobras, vasculhava latas de lixo, dormia na palha com animais? Onde você estava enquanto ela sobrevivia sozinha, com apenas um conforto, uma frase que ela repetia todas as manhãs: 'Papai vai voltar'." Lágrimas escorriam pelo rosto de uma professora. Uma vizinha com a mão trêmula sobre a boca deu um passo para trás. O diretor da escola apertou a pasta contra o peito, paralisado. Não é uma acusação. É um lembrete. O inimigo, às vezes, não é quem ataca. É quem faz vista grossa. Ele finalmente abaixou a foto. Então abraçou Emily com mais força. Ela sobreviveu. Não por sua causa. Apesar de você. E sem dizer mais nada, ele deu meia volta e foi para casa. Atrás dele, um silêncio pesado. E para muitos, um rude despertar. Após a intensa emoção daquela semana fatídica, William tomou uma decisão radical que surpreendeu todos ao seu redor. Ele deixou o exército. Não porque tivesse perdido sua vocação, mas porque agora entendia que sua maior batalha estava sendo travada ali em casa, naquela fazenda congelada no Missouri. Longe das trincheiras e das batalhas distantes, era ali que ele pertencia. Era ali que ele deveria consertar o que havia sido quebrado. Ele esvaziou suas contas de poupança, vendeu alguns pertences pessoais e foi trabalhar. Ele passou horas no velho celeiro limpando o chiqueiro onde encontrara Emily, retirando a palha suja e desinfetando cuidadosamente cada canto. Trouxe um artesão para consertar o telhado, isolar as paredes e substituir as janelas. A casa, abandonada pelo tempo e pelo abandono, começou a ganhar vida novamente. Os móveis eram simples e modestos, mas cada cômodo recuperou seu aconchego. Ele instalou um fogão a lenha na sala de estar, consertou o piso de madeira que rangia e repintou as paredes com cores suaves e vibrantes. Criou um quarto para Emily, com uma cama nova, uma cômoda de madeira clara e cortinas coloridas. Pendurou na parede os desenhos que a filha fizera e encomendou mais. Todas as manhãs, William preparava para Emily um café da manhã que ela esperava ansiosamente. Panquecas em formato de estrela, uma receita que ela havia inventado, um símbolo da esperança que eles compartilhavam. Todas as noites, antes de colocá-la na cama, ele repetia suavemente com a voz cheia de segurança: "Você não está mais sozinho e nunca mais estará." Aos poucos, Emily recuperou o sorriso que havia desaparecido sob a poeira e a dor. A confiança cresceu dentro dela timidamente a princípio, depois com a força de uma jovem que se recusa a deixar que o passado a defina. Mas William não queria que a história deles permanecesse em segredo. Ele não queria que ninguém passasse pelo que Emily passou. Ele queria que todas as crianças militares fossem protegidas, mesmo quando seus pais estivessem longe. Foi por isso que, com a ajuda de ex-colegas de classe e voluntários dedicados, ele fundou a Fundação Emily's Hope, uma organização dedicada a identificar crianças abandonadas ou negligenciadas, protegê-las e oferecer-lhes um lar seguro, apoio educacional e aconselhamento psicológico. O projeto rapidamente ganhou força, reunindo milhares de famílias, associações e assistentes sociais, e até inspirando leis em nível federal. Anos mais tarde, aos 25 anos, Emily Carter, uma jovem forte e determinada, subiu ao pódio do Congresso dos Estados Unidos. Ela havia se formado em advocacia e optou por defender os direitos das crianças, elevando a voz daqueles que não os têm.
Diante da assembleia, sem lágrimas, mas com profundo orgulho, ela contou sua história. Seu olhar varreu a plateia, seu tom calmo e claro. Eu nasci 2 vezes. A primeira vez, num hospital, nos braços amorosos da minha mãe. A segunda vez, numa pocilga, encolhido na palha, esquecido por quase todos. Ela fez uma pausa e então continuou. Foi lá, naquela escuridão, que meu pai veio me procurar. E foi aí que entendi algo essencial, que o amor de um pai pode reconstruir o mundo inteiro. Aplausos irromperam. Mas para Emily, esta não foi uma vitória pessoal. Foi uma vitória para todas as crianças que ainda esperam ser encontradas, protegidas e amadas.